Charles Warren nasceu em 7 de fevereiro de 1840, em Bangor, no país de Gales, filho de Sir Charles Warren, um clérigo da Igreja Anglicana. Desde jovem, Charles Warren demonstrou interesse pela história e pela exploração, tendo sido influenciado pelos relatos de viagens e aventuras. Após frequentar a escola em Berkshire, Warren ingressou no exército britânico em 1857, servindo inicialmente na Índia. Sua carreira militar proporcionou-lhe experiência em topografia e em engenharia, habilidades que se revelariam valiosas em suas futuras expedições arqueológicas. Em 1867, Warren foi transferido para o Departamento de Engenharia do Exército Britânico em Gibraltar, onde teve a oportunidade de explorar os túneis subterrâneos e fortificações da região, despertando ainda mais seu interesse pela arqueologia e pela história militar. No final da década de 1860, Warren voltou à Inglaterra, onde se envolveu em projetos de mapeamento e topografia, consolidando suas habilidades em cartografia e levantamento de terreno. Em 1869, casou-se com Fanny Elizabeth Wynne, com quem teve 3 filhos. Sua grande oportunidade na arqueologia surgiu em 1867, quando foi selecionado para liderar a expedição britânica à Palestina, uma iniciativa patrocinada pela Sociedade de Exploração da Palestina. Durante essa expedição, Warren realizou escavações e pesquisas arqueológicas em vários sítios na Terra Santa, incluindo Jerusalém, onde fez descobertas importantes relacionadas às muralhas da Cidade Velha. Guarde essa informação, pois retornaremos a ela mais à frente. Após seu retorno à Inglaterra, Warren continuou sua carreira militar, alcançando o posto de Major-General em 1894. No entanto, sua paixão pela arqueologia permaneceu forte ao longo de sua vida. Ele foi eleito presidente da Sociedade de Exploração da Palestina em 1889 e manteve-se ativo no campo da arqueologia até sua morte em 1927, aos 87 anos. O legado de Charles Warren na arqueologia é significativo, tanto por suas descobertas específicas quanto por suas contribuições para o desenvolvimento de métodos e técnicas arqueológicas. Suas explorações na Terra Santa continuam sendo estudadas e reverenciadas até os dias de hoje, enquanto sua influência na disciplina da arqueologia é reconhecida em todo o mundo. Uma curiosidade sobre Charles Warren é que entre 1886 e 1888 ele foi chefe da Polícia Metropolitana de Londres, época em que ocorreram os famosos assassinatos perpetrados pelo serial killer Jack o Estripador. Warren não foi capaz de solucionar os assassinatos, motivo que levou à sua renúncia do cargo. Contudo, Charles Warren, da mesma forma que Mark Twain, também foi responsável, sem saber, por cumprir uma profecia de 3.000 anos, dada por Moisés. Por isso, antes de prosseguirmos, é importante que você veja o vídeo sobre a profecia de Mark Twain, caso ainda não tenha assistido, pois assim você conseguirá compreender por completo os mistérios do arqueólogo de Deus. Continuando, para entendermos melhor o papel do arqueólogo nessa profecia bíblica, precisamos voltar no tempo. No livro do profeta Zacarias, capítulo 2, versículos 1 a 2, que diz o seguinte: Olhei, em seguida, e vi um homem com uma corda de medir na mão. Me perguntei-lhe, aonde você vai? Ele me respondeu, vou medir Jerusalém, para saber a sua largura e o seu comprimento. Nesta visão de Zacarias, o homem com a corda de medir era um anjo. Este anjo apareceu a Zacarias nos dias em que o povo de Israel havia retornado do exílio na Babilônia para a terra prometida, mas ainda não tinha visto a plenitude da restauração prometida por Deus. Nesse sentido, a aparição do anjo Zacarias era um sinal dos propósitos futuros de Deus, isto é, que ele estava prestes a reconstruir Jerusalém, pois essa era a função do anjo: medir Jerusalém, sua largura e comprimento, para preparar o terreno para a sua reconstrução no futuro. Como vimos nos vídeos anteriores, no jubileu o proprietário original retorna à sua terra. O que acontece quando você retorna a uma terra?
O que é preciso produzir para tomar posse dela? Você precisa de um título, de uma escritura que comprove o seu direito sobre aquele terreno. Contudo, para produzir tal título de posse, o território deve ser antes definido ou redefinido. Seu comprimento, sua largura, seus limites, seus parâmetros. Em outras palavras, deve ser feito um levantamento do tamanho da terra. E se não houver nenhum levantamento, então um levantamento deve ser feito. O terreno deve ser definido, mapeado, medido. Por isso, a corda de medição. Então, nos dias de Zacarias, quando o povo judeu estava voltando para a terra, o homem com a corda de medir chega à cidade em uma visão. E sua aparição é um sinal do que ainda está para acontecer. Eis o mistério do arqueólogo de Deus. O que aconteceu no mundo antigo aconteceria novamente no mundo moderno. O sinal antigo se manifestaria novamente no mundo, nos tempos modernos. Que sinal? O sinal do homem com a linha de medição. O homem com a linha de medição, ou corda de medir, voltaria novamente a Jerusalém. E sua aparição seria um sinal do que ainda estava por vir. E é aí que entra Charles Warren. Como vimos, Warren era um oficial britânico, membro dos Engenheiros Reais. Ele foi enviado à terra de Israel em uma missão para pesquisar e mapear Jerusalém, para medir a cidade santa, como um homem com a corda de medir. Mas a sua missão não era apenas examinar Jerusalém como era, mas como era antes, medir os seus antigos parâmetros, os limites da antiga Jerusalém, a cidade bíblica, localizar as suas antigas muralhas e fronteiras, descobrir os seus fundamentos. Para fazer isso, ele teve que cavar séculos de ruínas e terra para chegar às fundações bíblicas da cidade. Mas os britânicos não estavam no controle da terra. Os turcos otomanos estavam, e eles suspeitavam das suas atividades. Ele estava sempre sendo vigiado. Então, ele teve que agir com cautela e muitas vezes trabalhar em segredo. O trabalho de Warren constituiria a primeira escavação extensa da Jerusalém bíblica, a primeira medição extensa da fundação bíblica do Monte do Templo e da própria cidade. Inauguraria uma nova era da arqueologia bíblica. Vocês se lembram do Ministério do Jubileu? O foco retorna ao que foi perdido e deve ser restaurado. A posse ancestral. Jerusalém é a posse ancestral do povo judeu. Portanto, o foco deve retornar à cidade antiga. E ao fazer isso, os parâmetros bíblicos devem ser medidos. A questão fundamental é que não apenas Jerusalém, mas toda a antiga terra prometida pertencia originalmente ao povo de Israel. Então, se os judeus quisessem reaver a posse completa da terra prometida, toda a terra deveria ser medida. E foi aí que o homem, com a linha de medição, desempenharia um papel fundamental. Sua medição de Jerusalém daria início ao levantamento de toda a terra, medição da terra prometida em sua totalidade. No jubileu, a ligação entre a terra e o seu proprietário original é restaurada. E assim as consequências do trabalho de Warren foram restaurar e fortalecer a ligação há muito perdida do povo judeu com a terra. E com cada ligação restaurada, a ideia de que o povo judeu, depois de quase 2000 anos, poderia de alguma forma retornar à sua terra natal, começou a dar mais um passo para fora do reino da fantasia. O homem com a linha de medir nos tempos antigos era um sinal de que Deus iria restaurar o povo judeu. E nos tempos modernos? E Charles Warren? Ele também era um sinal? Sim. Depois de quase 2000 anos de exílio, o homem com a corda de medir reapareceria em Jerusalém como um sinal de que Deus estaria prestes a realizar uma restauração. Então, o reaparecimento do homem com a linha de medir na pessoa de Charles Warren foi um sinal de que Deus estava prestes a agir, a mover-se novamente, a construir algo, a reconstruir aquilo que uma vez existiu e caiu, a nação de Israel. Além disso, o homem com a linha de medir era um presságio de que estava prestes a haver uma transferência de terras. Assim, quando o homem com a linha de medir apareceu em Jerusalém, foi um sinal de que a terra seria transferida, de volta ao proprietário original. O terreno estava sendo preparado para o retorno. Assim como nos tempos antigos, quando o profeta Zacarias revelou o significado da linha de medir.
uma linha de medição será estendida sobre Jerusalém, e o Senhor consolará Sião novamente e escolherá novamente Jerusalém. Agora, chegamos à conclusão épica do mistério acerca do arqueólogo de Deus, com uma pergunta. Você sabe quando Charles Warren veio medir Jerusalém? No ano de 1867. E o que há de especial nesse ano? Foi em 1867 que Mark Twain veio prestar testemunho acerca da desolação da terra de Israel. No mesmo ano, Charles Warren e Mark Twain eram sinais de uma restauração iminente da terra de Israel. Então, o forasteiro e o homem com a vara de medir foram unidos. Na verdade, os dois viveriam dentro das muralhas da cidade antiga ao mesmo tempo, no mesmo mês, na mesma semana, no mesmo dia. Na verdade, eles morariam juntos no mesmo alojamento, no mesmo prédio. Eles perceberam isso? Não, eles não tinham ideia. Assim como não tinham ideia da parte que iriam protagonizar no mistério. Por isso, de tudo que foi falado até agora, não podemos deixar de fazer a seguinte pergunta: como foi possível que inúmeras decisões e ações do forasteiro e do arqueólogo convergissem para o local exato na data exata, a fim de que a profecia de 3.000 anos atrás se cumprisse? Como tamanha convergência de eventos permitiu que o mistério do jubileu se manifestasse? Deixe nos comentários a sua resposta. No próximo vídeo, falaremos sobre o mistério que abriria o reino, no qual as palavras antigas convergem com os acontecimentos do mundo moderno nos mínimos detalhes, e como isso será revelado a nós através de um pergaminho antigo.